O prota tenta argumentar com o ferreiro, perguntando se criar uma espada para ele seria impossível. O ferreiro fica sem entender nada e pergunta por que seria impossível. O prota então pede para ele emprestar a espada dele. Quando o ferreiro entrega a arma, o prota simplesmente dá uma martelada nela e destrói a lâmina completamente. O ferreiro fica em choque total pensando que aquilo não aconteceu, já que o prota não usou nenhuma técnica contra alguém. Mas o que aconteceu foi real, a espada se estilhaçou inteirinha. Ele achava que não aconteceria nada por não ter usado a técnica com alguém, mas acabou acontecendo. O ferreiro explica então que a técnica de espada linear pode ser executada por qualquer espada comum. O garoto pergunta se ele não pode fazer uma espada mais resistente, e o ferreiro responde que, se fosse possível só com a técnica dele, ele faria, mas para a espada aguentar a pressão, o material precisava ser, pelo menos, de ferro frio. O ferreiro detalha que o ferro frio é um metal imbuído com a energia gélida do Oceano Norte, sendo muito mais duro que o normal. O problema é que esse material é super raro, e o culto só o fornece para líderes de esquadrão ou cargos mais altos. O prota já sabia que a técnica celestial demoníaca era pelona, mas nem imaginava que seria tanto assim. O ferreiro pede desculpas porque, vendo o nível da técnica monstruosa do garoto, seu instinto de artesão está gritando para ele fazer essa espada, mas os materiais são limitados. O prota diz que está tudo bem, afinal ele já passou no quarto teste para se tornar líder de esquadrão. Ele pergunta se, já que só pode fazer uma espada curta, o ferreiro pode lhe mostrar a técnica que ele usa. Depois de ver a dança da borboleta, o ferreiro diz que vai conseguir fazer a espada e manda o garoto voltar dali a meio mês, treinando com o ferro frio e os limites do corpo. Chegando na sala de treinamento individual, o prota nota que tem muito mais gente treinando do que o normal, com vários cadetes alcançando o nível de especialista. Ele pensa que não pode ficar para trás e precisa chegar ao nível mestre logo. Ele decide que agora vai ser um por um, ou os dois juntos, e fica focado até jogar tudo na boca. Ele pede para Nano cultivar usando a arte da espada celestial demoníaca. Nano ajuda a absorver a energia das pílulas medicinais do dragão negro. Uma grande quantidade de energia é ingerida e aumenta rapidamente ao se misturar com a energia dos seus 14 meridianos. Nano avisa que os pontos de pressão podem ficar sobrecarregados se ele diminuir a dispersão da energia enquanto sua habilidade não absorver tudo, e manda ele parar de enrolar e focar. O prota lembra que o fundador do clã do Veneno Bike e o conhecido como o Lorde dos 10.000 Venenos, embora tivesse pouco conhecimento sobre medicina de venenos, falhou várias vezes até conseguir fazer sua primeira pílula medicinal do dragão negro, criadas no tamanho perfeito para serem absorvidas sem intencionar pontos de pressão. Ele continua usando a técnica e o sangue jorra do corpo do prota, fazendo sua horta romper. Nano começa a replicar células para restaurar rapidamente a área danificada. O prota pensa que, se não fosse a Nano, todos os seus vasos sanguíneos e pontos de pressão teriam rompido e ele teria morrido de perda de sangue. Ele reflete que talvez fosse melhor usar técnicas de respiração e cultivo de outras artes marciais em vez da arte celestial demoníaca. Várias artérias e veias do corpo dele se rompem, mas Nano cura os ferimentos rapidamente. Ele sente como se fosse morrer caso perdesse a concentração por um único segundo, mas resiste. Como Xion Yeun engoliu 2 pílulas ao mesmo tempo, era natural que a energia fluindo dentro dele fosse um tsunami. 4 horas depois, o garoto cai no chão cercado por poças de seu próprio sangue, pensando que quase morreu e prometendo nunca mais exagerar com as pílulas. Quando ele vai checar o quanto o seu Ki aumentou, com a ajuda da Nano calculando, ele deveria ganhar cerca de 40 anos de Ki, mas nota algo absurdo. Ele ganhou 60 anos e o fluxo de Ki dentro do seu corpo melhorou muito. Ele se pergunta se o ciclo de destruir e regenerar os pontos de pressão o tornou mais forte e resistente. Comparado ao seu eu de antes, ele consegue usar o dobro de Ki em suas técnicas. Ele faz uma espada de Ki ainda maior, notando que a lâmina está 2 vezes maior e mais densa, superando a lâmina do instrutor Boujin. Como ele ainda não atingiu o nível de mestre por falta de compreensão, ele já tem a base necessária com seu Ki e decide que é hora de aprender a segunda metade da arte celestial demoníaca. Ele pede para Nano extrair o método de cultivo de Ki do monólito do 3º andar e transferir a arte da espada celestial demoníaca e a técnica da espada destrutiva. Nano transfere as técnicas para o cérebro dele. Ele dá uma leve tremida, acha estranho e pergunta para Nano quantas tentativas usando a técnica destrutiva seriam necessárias para anular a técnica celestial demoníaca. Nano responde que a técnica destrutiva anularia o 3º movimento da técnica celestial demoníaca na 93ª tentativa. Ele fica chocado, entendendo o porquê de haver muito mais marcas de espada no monólito do que antes. A 3ª técnica é muito mais poderosa que as outras 2. Ele pergunta se Nano consegue transferir a 3ª técnica para o corpo dele, mas ela avisa que não será possível.
pois seu corpo já atingiu o limite e continuar usando músculos assim pode atrofiá-los. No entanto, se ele quiser que o corpo fique daquele jeito, ele pode tentar executar a técnica uma única vez, embora vá doer pra caramba, testando os limites com a terceira técnica. Curioso por ser a segunda técnica mais forte, ele decide testar. Assim que ele executa o movimento, ele sente uma dor absurda e cai de joelhos. Nano explica que, pela quantidade excessiva de movimentos, todos os músculos do corpo dele foram machucados, mas a recuperação já começou. Ele percebe que a técnica é difícil de performar justamente por não ter sido transferida diretamente para o corpo. Olhando para o chão, ele nota que conseguiu rachar o piso só com as ondas de choque dos movimentos. Com 93 tentativas, isso não é surpresa, ele se questiona quão forte é a terceira técnica da espada destrutiva para conseguir anular a técnica celestial demoníaca. Ele testa de novo quando o corpo se recupera e acha a técnica incrível, conseguindo anular perfeitamente o terceiro movimento da técnica celestial demoníaca, combinando alguns movimentos de espada sem nenhum impacto direto no corpo, embora os movimentos sejam bem mais complexos. Ele se pergunta se a espada Gina conseguiria masterizar isso e conclui que se anular a terceira técnica já é tão difícil, a quarta técnica deve ser insana. Ele pede para Nano transferir as técnicas do monólito do quarto andar. Ele vê todas elas no cérebro, mas sente que está faltando alguma coisa. Ele pede para Nano mostrar duas técnicas lutando em realidade aumentada e ela faz isso em 3D. A arte da espada celestial demoníaca quarta técnica contra a espada destrutiva quarta técnica. As duas se chocam e as espadas se quebram. Ele não acredita que a espada destrutiva não conseguiu derrotar a técnica celestial demoníaca. O garoto continua rodando várias simulações e o resultado é sempre o mesmo. Ele acha estranho não conseguir acreditar que o movimento final da arte celestial demoníaca consegue parar a espada destrutiva em seu pico. Ele pergunta para Nano quantas marcas de espada estavam gravadas no monólito. Havia marcas de aproximadamente 130 tentativas, e na última tentativa, uma parte do monólito foi cortada no 24º movimento. Ele conclui que para cortar o monólito de Safira não era só necessário imbuir Ki na espada, mas também desferir um corte concentrado. Ele tem certeza de que o último movimento da arte celestial demoníaca só conseguiu bloquear a técnica porque precisava de um Ki materializado extremamente poderoso. Cortar uma parte do monólito foi a forma de descontar as frustrações por não conseguir neutralizar a técnica usando apenas movimentos normais de espada. Na cafeteria e o próximo grande passo. Na cafeteria da Academia Demoníaca, todo mundo está comendo junto. O Prota acha revitalizante ver todo mundo comendo reunido assim e diz que gosta disso. O Bon concorda, dizendo que seria ótimo se todos pudessem jantar juntos sempre. Quando perguntam o porquê, Bon diz que é para fortalecer o companheirismo, afinal ficar forte sozinho não adianta. Eles precisam crescer juntos. Para isso, ele vai até o estoque da academia. O instrutor fala que, como líder de esquadrão, ele pode usar quantos materiais quiser, mas pergunta o que ele planeja fazer com toda aquela papelada. O Prota fala sobre os livros de artes marciais, mas diz que aquilo ainda não é o suficiente e promete voltar depois. Meio mês depois, todos se juntam a pedido do soberano, que anuncia um aviso importante. Nunco nota que o jovem mestre tem estado meio estranho ultimamente. A patroa pergunta o que está acontecendo com ele, enquanto ele apresenta vários livros que trouxe nas mãos. O motivo de reunir todos ali é para avisar que, a partir do próximo dia, todos eles vão começar o treinamento em reclusão. Todos ficam chocados com a surpresa, pois é algo bastante repentino. O Bong pergunta se já tem um prazo, e o Prota responde que, para falar a verdade, não definiu um período exato, pode ser de 1 até 2 anos, e ele só vai voltar quando conseguir resultados satisfatórios. O Bong apoia totalmente, parecendo decidido, e diz que espera que ele consiga o que está procurando. Todos os outros concordam e dizem o mesmo para o Prota. Pike pensa que isso não é um problema só para EU1, e que é bem provável que os outros grupos também tenham que entrar em reclusão depois de passarem pelo quarto teste. Mas antes disso, há duas ordens. A primeira é que todos eles devem passar pelo quarto teste antes de terminar o treinamento em reclusão. Todo mundo toma um susto, mas só eu aceito o comando sem hesitar, pensando que eles estariam obviamente confiantes. O Prota fala que a segunda ordem é dominar todos os livros de artes marciais que vai dar para eles, e eles ficam chocados com isso. Então, Nunco fala que sabia que o motivo de ele estar coberto de tinta é o mesmo motivo que, com certeza, torna difícil escrever todos eles à mão. A patroa fala que teria ajudado se ele tivesse pedido, então eles ficam chocados pois ele está planejando acessar as artes marciais que ele aprendeu no quarto andar, falando que ele escreveu à mão artes marciais especialistas para os seus vassalos com artes marciais inferiores. Ele fala para todos pegarem a ordem que foram chamados, chamando primeiro o Bon. Então,
quando ele vê aquilo, ele fica chocado e todos ficam perguntando o que ele deu para ele reagir assim. Então, aquela é a técnica da espada ilusória, técnica da pétala caída e o chute dilacerador de ferro, e eles notam que são várias técnicas de clã de elite, fora que algumas delas são da força da justiça, da força normal e várias técnicas de nível especialista. Então, Bon fala que deve dar tudo de si para ficar forte o suficiente para pagar a ele pela sua gentileza, tão grande quanto o oceano, falando que jura que vai cumprir suas ordens. E assim, eles pensam que ele está cuidando até dos cadetes dos clãs menores, pensando que vai dar a sua vida para servir aquele homem. E é dito que, até aquele ponto, eles não sabiam que os outros 99 livros eram diferentes artes marciais, e todos ficam chocados por receberem livros diferentes, contendo artes marciais nível especialista, e os vassalos entraram completamente em choque, especificamente para alguns deles que viram que o Prota fez no terceiro e segundo andar, então eles pensam que seu soberano foi chamado de idiota rude da biblioteca preciosa, mas na verdade, Prota estava só folheando os livros descuidos e Anhou fala com ele, perguntando se ele memorizou todos os livros, e o garoto fica até meio sem jeito de falar que sim, enquanto Anhou fala. Ele é o melhor e nem sabe lhe dizer, falando que está totalmente admirado. Então, ele pensa que o motivo pelo qual tem um tempo limite para acessar a biblioteca é para prevenir que uma pessoa possa conseguir muitas artes marciais. As artes marciais que o soberano deu para aqueles 5 são várias artes marciais dos 6 clãs principais. E se eles podem aprender várias artes marciais de cada clã, eles vão poder analisar eles também. Yanhou afirma que achou que sabia um pouco sobre ele, mas estava completamente errado, falando que ele tem um caminho que ele nem pode sequer imaginar trilhar. E assim, eles falam que seu soberano é um verdadeiro monstro, perguntando como é possível alguém memorizar todos aqueles livros. E eles falam que a prova está bem na sua frente. O Prota manda eles pararem de ficar moscando e vir pegar seus livros, até que todos eles pegam cada um, e eles falam que devem dominar eles com toda a sua vontade para não desapontar ele, falando que vão dar tudo de si para satisfazer as suas expectativas. E Munku começa a rir, porém Baek fala que ainda tem um problema, falando que alguns deles têm suas próprias técnicas de cultivação e respiração que eles vieram dominando. Ele diz que tem certeza que pessoas como Jin Gok, que vieram de clãs menores ou de pequenas famílias marciais, estão precisando muito de uma técnica de cultivação e respiração. Mas, então, Bon fala que aquela é uma técnica de cultivação e respiração e eles notam várias outras por ali. Baek pensa que estava se preocupando à toa, eles também recebem várias outras técnicas. E Munku pergunta como pode existir uma técnica de cultivação dessas, falando que mesmo que isso mova energia por pontos de pressão inconvencionais, parece que vai ser muito efetivo. Ela fala que não quer admitir, mas isso é muito superior à técnica de respiração e cultivação do clã da Palma do Dragão Negro. E assim, Taik fala com o Prota, perguntando onde ele achou uma técnica de cultivação dessas. Mas, então, eles notam que não devem falar disso, pois acabaram se exaltando. Porém, o Prota começa a mentir da forma mais descarada possível, falando que a arte da origem universal é uma técnica de cultivação secreta escondida no quarto andar da biblioteca. Ele fica se perguntando como que essa mentira vai sair. 2 dias atrás, quando ele estava quase terminando de copiar todos os livros de artes marciais, o Prota ficou se perguntando que técnica de respiração e cultivação ele deveria dar a eles, e ele pergunta para Nano se ela teve algum avanço na análise de Ki. Ela fala que a análise da energia que é criada a partir da respiração ainda está em progresso. Então, ela fala que, como a energia que não foi substanciada até com a tecnologia do futuro está levando algum tempo, mas ele é capaz de categorizar que técnicas de respiração e cultivação são capazes de amplificar efetivamente a energia no Dantian de alguém. Então, ele pergunta se ela pode escolher uma, e ela fala que a técnica de respiração e cultivação da arte da espada celestial demoníaca parece ter o melhor efeito. Ele, obviamente, pede para excluir essa. Então, Nano fala que depois dela, a técnica das 100 respirações marciais. Ele fala que essa também não dá, pois acabaria levando uma bronca do seu mestre. Então, ela fala que depois dessa amostra 37, ele pergunta o que é isso, pois ele não lembra de ver algo assim. E Nano fala que é uma amostra de uma técnica de respiração e cultivação criada a partir da análise de um livro chamado Origem de Ki, no primeiro andar da biblioteca preciosa, usando as técnicas do primeiro ao quarto andar como referência. Então, ele pergunta se ela está dizendo que criou uma técnica de respiração e cultivo, e ela fala que é um produto residual da criação de amostras de modelo no processo de analisar a energia da respiração. Ele questiona quando que ela fez isso, e ela fala que foi criada 40 horas atrás depois de completar na análise
análise das técnicas de respiração e cultivo no quarto andar. Então, ele pensa que foi feito em apenas 2 dias, perguntando se, por acaso, ela também analisou a técnica de respiração e cultivo da arte da espada celestial demoníaca. Nano fala que, como é uma técnica que mistura ambas as energias do movimento físico, do corpo e da respiração, ela não conseguiu finalizar a sua análise ainda. Então, ele pede para poder ver essa tal amostra e assim que vê aquilo, ele fica maravilhado, dizendo que não consegue acreditar, pois só cultivou por um tempinho, mas está quase para a par com a técnica das 100 respirações marciais e, de fato, o jeito que o Ki circula pelo corpo é muito mais estável. Ele logo imagina que isso deve combinar com qualquer arte marcial e começa a se perguntar do que deveria chamar. A arte Nano 37 seria algo incrível. Ele falou que aquela é a arte da origem universal e fala que é uma técnica de cultivação secreta escondida no quarto andar da biblioteca. Então, eles notam que é realmente um tesouro lá. Yan-Ho fala que deve ser uma técnica de cultivação de um clã de elite que parou de existir há muito tempo atrás. Então, ele fala que já chega disso, perguntando se não esqueceu de ninguém, mandando memorizarem todos os livros que ele deu a eles até amanhã e depois destruírem cada um deles. A reclusão e os primeiros resultados. E assim, no próximo dia, na floresta de instalação de treinamento e reclusão da Academia Demoníaca, ele agradece todos por verem sua partida, falando que, enquanto estiver treinando em reclusão, ele espera que as 6 espadas ajudem os companheiros que estão um pouco atrás com o domínio de suas artes marciais. Paik fala que entendeu, mandando focar no seu treinamento em reclusão sem preocupações, e Taek fala que ouviu que ensinaram uma forma de treinar, então ele fará isso alegremente. O Prota deseja o melhor a todos eles, e eles falam que vão orar pela segurança e saúde do Prota, esperando que ele tenha sucesso em seu treinamento. E quando ele adentra o local, ele nota que aquele é o quarto de treinamento e reclusão, falando que é um pouco maior que o quarto de treinamento individual de especialista. Lá dentro, ele acha um pouco de ração e fala que pediu a eles para lhe darem um bocado, e com certeza fizeram isso, falando que esse tanto de semente dos deuses são suficientes para ele alimentar por alguns anos, e ele pensa em alcançar o nível de mestre, falando que está honestamente surpreso. Ele fala para Nano começar a transferir para o seu cérebro todas as artes marciais de especialista que estavam no quarto andar, e ela fala que vai transferir 245 livros para o cérebro dele. Então, ele fala que eram artes marciais de clãs e seitas de elite, mas comparadas à dança da borboleta, a arte da espada celestial demoníaca e a técnica da espada destrutiva são bem inferiores. Ele pensa que, embora realmente sinta que seu horizonte se expandiu um pouco ao aprender todo esse tipo diferente de artes marciais, ele pensa que deveria dividir seu regime de treino diário em 3, pensando que de manhã ele precisa praticar as técnicas, e de tarde ele vai duelar contra avatares de realidade aumentada e à noite vai cultivar. Ele fala que atualmente está de tarde, então ele deveria duelar contra o avatar. Ele pede para Nano ativar a realidade aumentada e definir o Rishan como avatar, e ela fala que vai iniciar a realidade aumentada. Ele pensa que, por enquanto, vai ser apenas um único Rishan, mas depois ele deveria aumentar o número, assim como a dificuldade, e seu objetivo final é o avatar do seu mestre. E ele fala que vai ultrapassar os movimentos do seu mestre de quando ele derrotou o prisioneiro das forças do mal. Ele pensa que é hora de começar, e é dito que, nesse ponto, ninguém poderia ter previsto que o treinamento em reclusão de Yuon levaria um longo tempo, e nem mesmo o próprio Yuon. Uma semana depois que Yuon terminou seu treinamento em reclusão, o candidato do clã sombrio, Yuon, passou no quarto teste ao derrotar um instrutor, e era o recorde mais rápido na história da academia. Não considerando o Prota, no 10º dia, Ju, do clã da Palma do Dragão Sombrio, foi a terceira a derrotar o instrutor Li Pion, e naquele dia os cadetes puderam presenciar Ju pulando para cima e para baixo de alegria pela primeira vez, e ela estava comemorando o fato de que tinha adquirido seu próprio quarto. E o quarto a passar no teste foi Kyung-moon, o candidato a vice-lorde do clã da espada. Ele queria passar no teste antes de qualquer outro, mas levou mais tempo do que o esperado, já que ele tinha certeza de que poderia derrotar o instrutor apropriadamente. 2 meses depois que o Prota entrou em treinamento em reclusão, ambos Moon-won e Kyung-moon também entraram no treinamento em reclusão, e Moon-ju também sentiu a necessidade de treinar assim, mas deixou isso de lado para ensinar os vassalos dos clãs inferiores. E por volta dessa época, Bai, a primeira espada entre 6, passou no quarto teste, e os homens de Yuon estavam felizes que o segundo vassalo passou no teste, mas o próprio Baek não estava tão entusiasmado, já que não pôde passar antes de Moon-ju. E 4 meses depois que o Prota entrou no treinamento em reclusão, Moon-ju, o candidato a vice-lorde do clã da Primavera, passou no quarto teste e imediatamente entrou no treinamento em reclusão, e a segunda espada, Wang-gu, e a quinta, Sojun,
foram 2 membros a mais das 6 espadas a passar no quarto teste. Entretanto, depois de 5 cadetes acabarem falhando no quarto teste, ninguém ousou desafiar os instrutores por um tempo. E no quinto mês, as espadas remanescentes, Sanhua e Taek, também passaram no quarto teste. E no sexto mês, o Min, o Jong, Yuan e Jinho, apesar de todos serem de clã de porte médio, alcançaram a proeza de um especialista nato. E no 10º mês, tanto Min quanto Yuan passaram no quarto teste, mas até então, havia um total de 15 pessoas que haviam falhado no teste. E depois que havia passado exatamente um ano, os vassalos do Prota duelaram outra vez para decidir as novas 6 espadas, e os resultados foram Munju como a primeira, Bai como a segunda, Wandu como a terceira, Sujun como a quarta, Sanhua como a quinta e Tai como a sexta. E uma vez que as novas espadas tinham sido decididas e mais de 30% dos seus companheiros haviam alcançado o nível de especialista nato, Munju, Bai e Wandu entraram no treinamento em reclusão com a mente em paz e 2 anos depois que um havia entrado.